Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Volta com o programa Norte em Ação, agora nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa Annelise Lopes, ela que é especialista em gestão de pessoas, coach e também terapeuta reencarnacionista, e hoje vem conversar conosco aí sobre um dos temas que realmente suscita, né, um trabalho totalmente direcionado, uma preocupação inclusive em cima do feedback, né, a importância do feedback, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bom? Tudo bom, César, é um prazer novamente estarmos aqui falando desse assunto tão importante, né? Sem dúvida, é a gente que fica feliz, né, em tê-la mais uma vez aqui conosco, até para a gente poder, né, levar esse tipo de informação, porque o pessoal ouve falar muito em feedback, ou seja, o retorno, daquele todo o trabalho que é direcionado, em termos de comunicação, enfim, tudo aquilo que realmente se produz, se propõe realmente ter, né, um resultado, e esse resultado ele aparece no feedback. E nesse sentido eu gostaria, né, que você começasse explicando para o pessoal e dando detalhadamente, né, a importância dessa situação. Bom, é importante ressaltar o trabalho desse ano, que é levar a espiritualidade para as empresas, as corporações. E por isso falar do feedback, porque o feedback em si é algo que todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Mas salientar realmente esse feedback, a importância de saber como dar um feedback. Um feedback positivo, ele é tranquilo, mas o feedback negativo, que é o que mais realmente impacta um colaborador na hora de ele estar recebendo esse feedback, e também o gestor, se ele não souber dar de uma forma adequada, vai causar alguns constrangimentos dentro dessa equipe de trabalho. E isso vai reverter no desempenho realmente, né, daquele funcionário, daquele colaborador, e a empresa vai sair perdendo, digamos assim, né? Então, a espiritualidade, que é todo aquele trabalho que foi falado na entrevista anterior, que não é a religiosidade, que isso tem que ficar bem claro, que é, na verdade, trabalhar com os aspectos humanitários, né, desse ser, desenvolver essa pessoa, o bom senso, a amizade, o coleguismo dentro dessa empresa, a boa educação. O gestor, né, trabalhando dentro dessa equipe, ele tem que ter um olhar mais clínico para essas pessoas, porque é ele que vai estar diretamente com essas pessoas, diariamente, vendo quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, e aquelas pessoas que têm esses pontos que precisam ser desenvolvidos, quem tem que apontar isso é o gestor, aquele que está trabalhando dentro dessa equipe diretamente, querendo um resultado positivo e automaticamente trazendo essa lucratividade para a empresa. Então, a importância do feedback, né? Nós falarmos hoje que é uma palavra inglesa que quer dizer dar resposta a um determinado fato ou acontecimento, mas resposta de uma forma muito positiva, porque falar é fácil, e a comunicação ela é a nossa ferramenta primordial, né? E o feedback está dentro desse enfoque. Então, é importante nós sabermos assim, que existem alguns aspectos, né? Quando se vai falar para um colaborador, por exemplo, de algo que foi feito que não foi tão bom, não foi uma coisa tão legal, enfim, que precisa ter ajustes.
E muitas vezes, se esse ponto negativo, digamos assim, ele for falado no grande grupo, isso pode trazer um certo constrangimento para este colaborador. Isso faz com que esse colaborador se sinta menos, se melindre com isso, e automaticamente isso vai acabar dando algum transtorno, vai dar algum resultado negativo dentro desse trabalho que ele realiza, dentro dessa equipe que ele trabalha. E isso é função do gestor, chamar à parte esse colaborador e pontuar os aspectos que realmente precisam ser melhorados e ressaltar aqueles aspectos positivos. Então, a função do feedback é fazer com que cada vez mais o colaborador, as pessoas que ali estão dentro dessa empresa, consigam se desenvolver, cada vez mais se desenvolver como pessoa, como ser humano, mas principalmente como alguém que está desenvolvendo um trabalho profissional. E muitas vezes quem que pode falar o que está acontecendo, que não está sendo tão bom, que não está sendo, pelo menos não está dentro daquilo que é esperado pela empresa. É o próprio gestor, é aquela pessoa que está diretamente trabalhando, né, o coordenador, o chefe, como se diz, né, o diretor da empresa, mas normalmente existem pessoas que estão coordenando um grupo e essas pessoas precisam estar bem atentas aos seus colaboradores. Porque é óbvio que todos nós temos aspectos positivos e aspectos negativos. Os negativos nós temos que trabalhar em cima disso e olhar realmente de forma a poder desenvolver essas habilidades e nos tornando cada vez melhores dentro dessas corporações. Muito bem, realmente tem aspectos muito importantes a ser considerados, e por último agora você falou que o que em marketing se considera análise SWOT é justamente identificar os pontos fracos e fortes, né, do produto, do serviço que é prestado. Tudo isso tem um direcionamento e a sua importância, justamente para gerar um feedback positivo. E nessa questão do tratamento em si, para evitar esse tipo de animosidade, vamos dizer assim, dentro de um aspecto quando se coloca a situação de maneira a transmitir que a pessoa precisa melhorar determinados pontos. Como trabalhar efetivamente isso? Embora tu tenhas dito aqui com relação à questão da preparação, mas existem outros enfoques que eu gostaria que tu também abordasse, que são fundamentais até para o pessoal se preparar e refletir mais também sobre isso. Bom, existem alguns pontos que nós precisamos falar sobre, né, quando se está dando um feedback, principalmente os gestores que fazem esse tipo de trabalho. Primeiro, o feedback ele deve ser imediato. Sempre que acontecer alguma coisa, principalmente alguma coisa legal, alguma coisa boa, pontuar isso, pode ser falado no grande grupo. Feedback positivo sempre pode ser falado no grande grupo. O feedback negativo, que é aquele que tu precisa fazer com que aquele profissional olhe mais atentamente para um determinado erro ou para algo que precisa ser melhorado, o gestor precisa chamar à parte esse colaborador e falar sobre essa questão que precisa ser melhorada. Então, evitar a exposição. Evitar justamente aquilo que foi falado, evitar a exposição, porque isso pode causar alguns transtornos, né? E a gente sabe que hoje existe muitas confusões que podem gerar assédios morais, enfim, né? Então, vamos tirar esse enfoque e é bom que tudo aquilo que for negativo seja chamado à parte para que realmente seja trabalhado. Outro aspecto que nós temos que estar atento é que lembrar sempre aquilo que o funcionário fez de bom, né? Se perguntar, é digno de elogio? Se for digno de elogio e daqui um pouco, não necessariamente eu tenho que estar falando no grande grupo, eu posso imediatamente, como gestora, mandar um e-mail elogiando aquele trabalho. Aquilo vai fazer com que aquele colaborador se sinta motivado e continuando a fazer cada vez mais e melhor
né, aquele trabalho dele. E aí que entra uma questão que a gente fala muito do vestir a camiseta pelaquela empresa, pelaquela pessoa. Muitas vezes aquele colaborador, ele veste a camiseta fazendo aquele trabalho, ficando até mais tarde, chegando mais cedo, fazendo horas a mais, não só em função da empresa, mas muito em função daquela pessoa que está diretamente ligada, que é o seu gestor. Porque é uma pessoa humana, é uma pessoa que entende, é aquela pessoa que está atenta para aquele colaborador. Outro aspecto, ser sempre muito específico. O gestor precisa ser específico, ele tem que dizer o que ele quer realmente daquele colaborador, o que ele precisa. Assim, não existe margem de erro. E se existe erro, porque isso também é humano, os erros são menores e fáceis realmente de se lapidar, de se melhorar isso, né? Outro aspecto, sempre fazer recomendações positivas. Sempre quando se tem algo para dizer de negativo, que seja dado em seguida uma solução para aquilo. Então, o gestor, ele vai pontuar algo que não foi bom, ou que teve um erro, enfim, mas ele já traz em seguida uma espécie de solução, fazendo com que esse colaborador olhe por um outro ângulo e veja uma outra possibilidade de melhora daquele trabalho que não ficou tão legal, não ficou tão bom assim como deveria. Feedbacks precisam ser dados de uma forma específica e assuntos que são relevantes ao trabalho, né? Aquilo que está sendo desenvolvido, e nunca de algo que não tem relevância, porque daí se perde, né? Não é profissionalismo isso. Evitar sempre a questão das comparações. Às vezes se faz comparações, mas o fulano fez assim, e tu fez assado, lá na empresa tal acontece de um jeito, aqui acontece do outro e tal. Não dá para fazer comparações, porque as pessoas são diferentes, as metodologias são diferentes, as regras são diferentes. O que tem que ser é desenvolvido trabalho dentro daquela empresa, o que é melhor para aquela empresa, o que se adequa mais, e sistematicamente fazer com que essas pessoas passem por treinamentos, por cursos, para poder se desenvolver dentro daquilo que a empresa, que aquele gestor está precisando, né, para desenvolver o seu produto. Então, é mais ou menos isso, né? E o que acontece? Se seguir esses passos, o feedback cada vez mais ele vai ser positivo. Sempre que houver alguma coisa negativa, vai ser mais fácil de contornar, mais tranquilo, né? Já que o feedback é uma coisa tão importante na comunicação. E, claro, o que acontece? O feedback que a gente está falando mais é aquele dado dentro das empresas, das corporações. Mas o feedback é dado a todo momento. Nós estamos a todo momento nos comunicando com alguém, né? Então, quantas pessoas não conseguem fazer isso de uma forma positiva, e isso acaba atravancando as relações interpessoais. Então, isso é um todo, é algo que todas as pessoas precisam olhar para isso. A sua comunicação, ela precisa ser uma comunicação direta, uma comunicação limpa. São os ruídos, né, que acontecem, porque muitas vezes tu quer dizer uma coisa e é mal interpretado, porque deixou dúbio, né? Deixou meio dúbio, porque a comunicação ela não é só a fala, a comunicação é o olhar, é a expressão, é o gesto. Então, muitas vezes tu quer dizer uma coisa querendo dizer outra, são as ironias também, né? E isso é muito importante dentro das relações interpessoais, César. Sem dúvida, inclusive o corpo fala, né? Essa é uma das coisas que a gente realmente tem que destacar, e colocasse muito bem a questão dos ruídos na comunicação. Inclusive, eu quero entrar em seguidinha nesse particular também, dar uma orientação para se reduzir, porque na verdade evitar os ruídos é quase que impossível, mas reduzi-los, diminuí-los, isso realmente tem perspectivas e tem possibilidades. Quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo, surgindo mais dúvidas, a Annelise Lopes se coloca à disposição. Inclusive você pode fazer contato aí através do e-mail que está aparecendo no rodapé do vídeo, anneliselopes@anneliselopes.com.br. Enquanto a gente estiver conversando, você vai anotando aí e, evidentemente, prestando atenção aqui nas informações que estão sendo colocadas à disposição do público que está sempre aí prestigiando a nossa programação. Gostaria que tu falasse sobre a questão dos ruídos na comunicação, como evitá-los.
Bom, os ruídos, eles acontecem mesmo quando a gente não quer, quando não queremos que isso aconteça, e não é aquele ruído de barulhinho como a gente está acostumado, mas justamente aquilo que falávamos agora. É aquela comunicação que muitas vezes ela não é direta, ela não é transparente, a pessoa fala uma coisa querendo dizer outra, ou ela fala de uma forma onde ela é mal interpretada. Então, para que isso não aconteça, é muito importante essa transparência entre as pessoas. No caso, né, falando entre gestores, coordenadores, enfim, e seus colaboradores, funcionários. É dizer exatamente como precisa funcionar, como se quer aquele trabalho, não dando margem para comentários, né? E toda vez que se dá a possibilidade de um comentário, isso pode se gerar um conflito muito grande dentro das empresas. E aí começa a fala que dizem, existe a rádio corredor, quem já não ouviu falar nisso, né? Então, nos corredores tem os ruídos de que fulano falou isso, que fulano quer dizer aquilo, e aí daqui um pouco alguém é chamado na sala do chefe e outro já interpreta dizendo cabeças vão rolar, né? Essas metáforas, enfim. Então, todo mundo já fica meio apavorado com o que está acontecendo. Então, o que acontece? Aquele colaborador já fica amedrontado, que daqui um pouquinho ele acha que não está fazendo um bom trabalho, e ele já começa a se melindrar, fica chateado, ele já vai para a sua sala, ele já não está produzindo como ele deveria produzir, ele já fica olhando para o seu chefe, para o seu gestor de uma forma meio estranha. Daqui a um pouquinho aquele chefe fala alguma coisa, mas que não tem a ver com realmente o que o seu colaborador está pensando, mas dá a entender, e aí já a confusão já está feita, né? São os conflitos que são um dos assuntos que eu gostaria de falar na próxima vez, provavelmente, sobre esses conflitos. Então, por isso a importância de a gente falar sobre esses feedbacks limpos e claros, para que não hajam esses ruídos, e através desses ruídos acontecerem os conflitos que também são comuns dentro das empresas, das corporações, né? E isso gera muitos transtornos, a gente sabe, né, César? É bem complicado. E prejuízos também. Prejuízos, de uma forma geral para todo mundo, para o ser humano, para o colaborador, para o gestor, para o dono da empresa, para o diretor, para todo mundo, na verdade, né? A imagem fica meio truncada, assim. É importante observar bem isso. Muito bem, então aqui vamos mais uma vez agradecer a participação da Ninize Lopes, hoje falando sobre feedback. Realmente deu conotações importantíssimas e trouxe aí, né, uma série de orientações e sugestões importantes, que eu quero inclusive colocar no rodapé do vídeo, o telefone, né, para você anotar, e surgindo mais dúvidas, ela se coloca à disposição para elucidá-las. O telefone é o 3028-6981, DDD 51 aqui de Porto Alegre. Então, Ninize Lopes, muito obrigado pela participação. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida.
Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Bom, assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS.